que quer transformar o seu sorriso, Dr. Giovanni Pedruzzi, da Clínica Odontológica Dr. Giovanni Pedruzzi. Quais os casos de hoje, doutor? Bom, a gente tem alguns casos sobre facetas, sobre lentes de contato dental, implantes, né? Qual é a diferença de uma faceta para uma lente de contato, né? Hoje a gente tem uma classificação para isso. Muitas são as dúvidas, né, doutor? Exatamente. O procedimento é muito parecido. A diferença é a espessura do trabalho, né? Porque é a mesma porcelana que é usada. Porém, as porcelanas atuais, elas são tão resistentes que elas permitem que a gente faça como se fosse uma lente. Ela chega a ter 0,2 milímetros de espessura, é 1/5 de 1 milímetro, né? Então é uma película que é colada na frente dos dentes. E esse tratamento então acaba se chamando lente de contato, né? Que a gente pode fazer sem desgastar o dente. A gente consegue, em alguns casos, eu acho que hoje tem um caso que a gente fez sem desgastar nada, porque o dente já tem um formato com espaços entre os dentes, já tem um formato mais retinho, então não é necessário fazer nenhum desgaste, a gente apenas molda. Pode até fazer aquele test dye que a gente falou da outra vez, né, Rose, que é aquele tratamento que a gente cola provisoriamente facetas imitando as definitivas. Para a pessoa poder sentir como vai ser. Para poder ir para casa, para o pessoal da família, os amigos olharem e a pessoa se olhar direitinho, passar um dia, 2, até uma semana em casa olhando e vendo como é que vai ficar o tratamento. Isso geralmente convence muito o paciente, né, que ele deve fazer, porque depois ele não quer mais voltar para o sorriso antigo. E depois de ter o resultado dele. Exatamente. Então vamos mostrar alguns casos, Rose? Com certeza. Esse primeiro caso é como a gente falou, sem nenhum desgaste, né? A gente apenas moldou e fez as lentes que são coladas na frente dos dentes. Observe que os dentes da paciente já tinham, né, um espaço de diastema entre os dentes, eles eram mais quadradinhos, mais retinhos, então a gente não precisa fazer desgaste nenhum. A gente consegue colar essas lentes e dar o formato novo, um formato que vai ficar harmônico com o rosto do paciente. É um formato que vai deixar os dentes como se fossem dentes naturais, porque o sorriso que ela tinha não era, ele estava deixando o rosto dela envelhecido, um rosto diferente, estranho, né? Então a gente busca uma harmonia. Casos como esse ou alguns outros chegam a dar uma sensação de rejuvenescimento no paciente de até 15 anos. Isso os trabalhos mostram. Então, e são casos extremamente duradouros. Como a gente falou no início, é uma verdadeira transformação, né? Porque Isso. O sorriso dela mudou completamente. Exatamente. Deu uma estrutura para o rosto. E não é à toa que tratamentos assim são tão procurados hoje. Existem trabalhos que mostram que são feitos no Brasil atualmente mais casos de facetas do que de silicone, por exemplo. Então é um tratamento que está sendo extremamente procurado, a mídia está bem em cima, né, desses tratamentos, a gente fica sabendo de pessoas famosas que fazem, então todo mundo já chega procurando. A televisão impulsionou muito isso, né, doutor? Isso. Porque a gente já quer ter aquele sorriso, como eu falei, ali dos sonhos, né? A gente vê as atrizes, os atores e sabe que é possível, que não é uma realidade distante. Com certeza. Porque esse padrão, em outro programa a gente já falou sobre isso, mudou bastante também, né? Isso, de coloração, esse caso a gente já pode evidenciar bem isso. A mudança, né, foi total, tanto na coloração quanto no formato dos dentes. E veja que a harmonia parece um rosto de uma guriazinha, né, de uma guria muito jovem, rejuvenesceu muito a paciente. Então, essa sensação de harmonia, de buscar os ângulos do dente ficarem harmônicos, né, com cada traço de personalidade da pessoa, né, os dentes eles passam uma sensação de personalidade. Se a gente mudar, fazer um ângulo mais arredondado, por exemplo, ele se torna mais feminino, os laterais um pouquinho menores do que os centrais tornam o sorriso mais jovem, deixar eles aparecerem um pouquinho mais também rejuvenesce o paciente. Então a gente busca todas essas características, né? E um aspecto muito mais saudável. Sim, sem dúvida. E nesse aspecto ainda de ser saudável, o paciente acaba cuidando muito melhor depois de fazer um trabalho como esse. Aí dá vontade de cuidar do sorriso desse, de cuidar, de passar o fio, de escovar mais, né? De cuidar de usar uma placa de bruxismo, de proteger os dentes. A pessoa acaba cuidando muito mais. Isso gera mais saúde para a gengiva, para tudo, né? Então, vamos passar para o segundo caso, Rose. Também é um caso de facetas que a gente fez em alguns dentes apenas, né? A gente fez o clareamento geral, né? Que é uma técnica que a gente faz bastante. Antigamente a gente basicamente fazia só clareamento, as facetas não estavam tão em alta, né? As lentes de contato como hoje.
E hoje a gente mistura esses tratamentos, faz o clareamento junto com facetas, muitos casos faz apenas um ou apenas outro. Então, cada caso, como a gente diz, é um caso. A gente vai avaliar quais as melhores soluções para harmonizar o sorriso e deixar o paciente feliz, né, podendo sorrir com toda a vontade, né, até de piada. A gente chega aqui e joga as nossas necessidades e anseios em cima do Dr. Giovanni, né? Sim. Aí o senhor que vai mostrar as possibilidades que a gente tem. Exatamente. Aí a gente planeja, faz um trabalho junto ao laboratório, que é aqui no mesmo prédio, né, já mais de 30 anos que a gente trabalha com todas as porcelanas. O meu pai é que gerencia o laboratório. Então a gente constrói geralmente aquele mock-up que a gente chama, que é uma técnica de mostrar para o paciente como é que vai ficar. Aquela técnica de fazer o test drive, colocar o sorriso, o paciente vai olhar como é que ele gostaria. Antigamente a gente fazia isso no computador, né? A gente fazia, só que no computador não fica a mesma coisa que a pessoa ir para casa com os dentes e poder ver. Poder se olhar, se curtir, se olhar no espelho, mostrar para a família. Exatamente. Toda a diferença. Então a gente vê as mudanças, né, principalmente na coloração, no formato ali dos dentes, né. A realidade é que só a coloração já traz uma grande diferença, doutor. Já traz. Por isso que o clareamento ainda é bastante utilizado, né. A gente faz o clareamento a laser no consultório, faz o clareamento em casa misturado com o laser para potencializar mais o clareamento, né. Então a gente consegue dar a estética e principalmente a saúde, né, para o paciente. Que a gente fala bastante em estética e as pessoas estão preocupadas sim com a estética, mas tem a questão da saúde que é fundamental. Claro, de nada adianta a gente colar uma faceta lindíssima em cima de um dente que tem problema de canal ou um problema periodontal e esse dente no futuro vai acabar sendo perdido. Então a gente tem que dar saúde primeiro e aí sim colocar as facetas, jaquetas, lentes de contato, fazer clareamentos, ortodontia, qualquer coisa que seja necessária, né, implantes, para deixar o sorriso perfeito e digamos, reabilitar, né, às vezes as faltas de dentes que a pessoa possa ter também. E esse poder todo que a odontologia traz hoje, né? Isso. Essa transformação que antes a gente tinha medo da odontologia, Com né? certeza. E agora a gente quer se julgar, se tratar e ficar com resultados como a gente esse mostra aqui no programa. Esse medo, né, Rose, ele é justificável porque a odontologia antigamente, ela sempre acabava sendo dolorida, demorada, acabava em extrações, né? O paciente fazia diversas consultas para tratar um canal e daqui a pouco o dente acabava sendo perdido, né? Perfurava a raiz, dava uma lesão. Então hoje é muito diferente, a odontologia não tem mais dor, a gente consegue sedar o paciente com o gás, com o óxido nitroso, né? É uma anestesia extremamente moderna, que é usada no primeiro mundo há muito tempo, agora está disponível para a gente em Porto Alegre, e a gente consegue então sedar o paciente para procedimentos mais, digamos, agressivos, onde a gente vai ter que fazer implantes ou cirurgias, então o paciente não vai sentir nada, não tem mais esse receio. Além disso, a odontologia ela é muito mais conservadora, a gente salva os dentes, não extrai mais os dentes e recoloca os dentes que foram extraídos pela odontologia do passado, né? Tem solução, né? Exatamente. Qualquer probleminha que você tenha com seus dentes, tem solução, não tem sofrimento, não tem aquela dor do passado e os resultados, eu já diria até que o céu é o limite, porque realmente a odontologia avançou muito. Exatamente. Casos que a gente faz sem desgastar os dentes, né? Essas lentes de contato dentais, clareamentos com laser que não geram aquela sensibilidade que antigamente tínhamos, né? Porque o próprio laser diminui muito a sensibilidade do dente, então são técnicas que avançaram muito, né? Revolucionárias, né? Exatamente. Esse caso também é um caso de facetas, né, que a gente colou, aumentou os dentes que eram gastos pelo bruxismo, né, então dá uma sensação de rejuvenescimento também para o paciente, né? Sim, arqueou o sorriso dela completamente. Harmonizou, harmonizou né? o rosto. Então a gente busca sempre essa harmonia quando a gente vai fazer um trabalho, uma reabilitação oral, né? Esse caso também, a paciente já usava próteses fixas de porcelana antigas, aquelas que tinham metal por dentro, que deixavam o sorriso antiestético. A gente fez os dentes um pouco maiores, mais claros, né, com porcelana. Um trabalho reabilitador extremamente durável, né, um trabalho de jaquetas que a gente cobria os dentes com porcelana. Isso não tem risco de cair, é um trabalho que dura muito tempo. As porcelanas não desgastam, elas são extremamente estáveis, né. E eu vejo, doutor, que então até quem já usava uma dessas técnicas procura sempre melhorar e inovar, né? Avançar. Porque são casos de 30 anos, de 40 anos já atrás. São casos antigos, aí que procuram naquela técnicas época, mais modernas. Exatamente, as porcelanas elas avançaram
enormemente nesse tempo, né? Então, atualmente elas são muito mais estéticas, muito mais duráveis, não há o perigo de infiltração, porque antigamente a gente usava cimentos, né, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, que eram solúveis, a própria saliva ia removendo o cimento e gerava infiltração. Atualmente a colagem ela é feita com cimento resinoso, que fica liberando flúor a vida inteira do paciente. Ele veda totalmente, como se fosse uma resina de restauração, e ao mesmo tempo libera flúor, não tem como dar infiltração, né? Se for bem executado o trabalho, então é um trabalho para a vida toda. Maravilha. É o que a gente deseja, né, doutor? Exatamente. Esse aqui é um caso de acidente? Exatamente, um caso de acidente, um caso mais agressivo, que precisou implantes, E né? acontece muito acidente, né? Crianças na escola também caem. Sem dúvida, né? Desde da infância até a juventude, até a vida adulta, sempre tem casos assim, que a pessoa perde, né, os dentes e a gente tem que reabilitar com implantes. Implantes atualmente são uma técnica simples, para colocar um implante leva 15 minutos. A gente anestesia o paciente, pode sedar com o gás para não sentir absolutamente nada, e aí a gente muitas vezes até nem precisa fazer o corte que a gente às vezes faz, né? Mas se a gente fizer a técnica de reproduzir através da tomografia o modelo e montar uma guia cirúrgica, a gente não precisa nem fazer um corte na gengiva, não vai nem em pontos. Eu já estou quase operando, doutor, depois dessas dicas. Muito simples, né? E a gente vê que o sorriso fica bonito de novo, a gente conseguiu colocar os dentes fixos novamente, ela não precisou mais usar uma prótese móvel, e sim, hoje ela tem a sensação de ter os seus dentes de volta, né? Então é isso que a odontologia nos traz. Mesmo casos de perdas de dentes, ou casos até maiores, onde a pessoa usa uma dentadura, a gente consegue colocar os dentes fixos, sem o céu da boca, sem aqueles ferros que ficam machucando, que impedem a mastigação correta dos alimentos. Com o poder mastigatório, que é o melhor ainda, né? Além de ficar tudo certinho, ainda vai mastigar, vai sentir o gosto dos alimentos. Com certeza. Porque a prótese móvel tira tudo isso, né? Tira a eficiência mastigatória, tira a qualidade do sabor do alimento, porque fica ocupado o céu da boca, né, com próteses móveis. Então a gente consegue eliminar tudo isso, dar qualidade de vida novamente, né, e autoestima para o paciente. Que é o que a gente deseja. Isso mesmo. Obrigada, doutor, pelas dicas de hoje, pelo antes e depois, que não deixa dúvidas. Obrigada. Eu que agradeço.